É importante pontuar essa grande maratona e, de uma certa maneira, mesmo com um possível desgaste de tempo, horário, deslocamento, creio que nosso encontro é bastante válido. E dentre todas as relações aqui, eu queria começar desviando um pouco da minha apresentação com uma lembrança de um dos contos de Macedônio Fernandes, que é o mestre de Borges. E, curiosamente, é apenas só para que a gente faça uma reflexão com relação ao nosso encontro. Macedônio Fernandes, em um conto que versava sobre a ironia, falava sobre a condição de um excelente palestrante, bastante reconhecido na Argentina, e que, em um determinado momento, as suas palestras estavam cheias de ausentes. E ele ficava necessariamente indignado e se questionando quem será o primeiro ausente, né? E a partir dessa construção meio desviada da relação entre presença e ausência é que eu proponho uma reflexão sobre o que tenho a tratar. Justamente porque há uma aproximação entre esta talvez recusa da presença com os aspectos que poderiam ser percebidos a partir das deposições, uma renúncia voluntária, uma abdicação, um abandono, enfim. E o que eu tenho a propor aqui é a percepção talvez um pouco diferente da relação das deposições como renúncia, como abandono voluntário, mas como um desvio necessário para que a gente entenda a possibilidade da potência das artes. Enquanto bloco de sensações, se as artes serão alguns meios, né, pode ser estruturada como algum meio de restituição de uma função, ou algo que nos proponha um movimento descendente de testemunho, um depoimento, uma declaração para além da imagem fixa. Então, a relação onde as fotografias encontram-se formuladas, criadas a partir de relações e deposições, expressando talvez a gente tenha aqui uma possibilidade de conexão entre as palestras anteriores, e eu pontuo sobretudo a relação de uma problematização sobre o anonimato, e a minha proposta aqui é talvez, quem sabe, desdobrar Soulages, desdobrar o Frank Leblanc, possibilitar aqui que as nossas reflexões escapem, talvez, de uma forma de exterioridade para produzir um desdobramento que vá além de um mundo exterior, ou seja, a potência de um pensamento que se faz com o lado de fora, um lado de fora que difere de uma exterioridade e propõe necessariamente, a partir, talvez, de instabilidades, de movimentos tensos, de agitações, de micro-agitações, talvez, uma quebra do regime de visibilidade, que opera, e como muito bem mostrou Frank Leblanc, opera, talvez, como uma instrução radical para as nossas próprias subjetividades. Bem, se há um dispositivo que propõe necessariamente a construção de um caráter identitário como flagra de uma sociedade, ou como um regimento que instaura esses possíveis mecanismos para a nossa sociedade, haverá também uma possibilidade, talvez micro, né, como uma micropolítica emancipatória, de propor uma denúncia que faça com que esses regimes estratificados estejam, na realidade, ou sejam confrontados, melhor dizendo, por uma força em perpétuo devir. Portanto, as questões colocadas, e para mim é muito importante frisar que a minha construção foi afetada por apresentações anteriores, onde a relação aqui, mesmo que se tenha uma aspiração, um desejo imediato de identificar
de fazer com que todo um processo social caminhe a partir dos seus regimentos identitários, possamos também pensar uma possibilidade de desvio. Para quem esteve presente aqui, eu lembro muito bem que uma das problematizações foi como destituir ou como desfigurar o rosto de Sarkozy. Eu imagino ser muito difícil, na realidade, radicalizar essa destituição a partir de um rosto tão estratificado, que pode, de uma certa maneira, caminhar com todos os seus amálgamas a partir desta estratificação histórica. Ou seja, a estratificação que vê sempre na imagem de um déspota como uma imagem da construção de um determinado percurso histórico, de uma determinada sociedade. Mas, se não estamos falando apenas aqui da figura despótica, vamos entrar agora em um processo onde os não lugares e talvez os sem arte e sem rosto começam a se expressar. Se há uma homogeneidade dessas imagens, há necessariamente, porque tudo que nós processamos também a partir dos saberes e poderes, e por que não caminhar dentro da percepção de toda uma subjetivação projetada, faz com que nós próprios, como no conto de Macedônio Fernandes enunciado anteriormente, provoquemos a nossa renúncia, de não nos percebermos a partir desta relação entre corpos não feitos, não realizados. Bem, é lógico que dentro dessa relação poderíamos caminhar também para a temática do colóquio, imagem e etnia. Que grau seria possível encontrar entre as relações de diversos territórios? E eu estou apenas pontuando a relação territorial porque caminharemos em Tóquio, Xangai, México, Salvador, mas eu queria ir além de uma noção desta territorialidade como expressão de um lugar, mas justamente na possibilidade dos agenciamentos entre territórios. E por que não dizer, a partir de uma expressão bastante deleuziana, guattariana, uma desterritorialização a partir da imagem. Se quebramos necessariamente dentro dessa sequência a possibilidade de vislumbrarmos uma formação ou uma rostidade que nos impõe a identidade como determinação real, como um caráter público, como uma medida, como uma expressão da gravidade que transita entre os regimes que compõem as sujeições, tanto de enunciação do sujeito como do próprio sujeito de enunciado, a gente vai entender claramente que existem relações entre uma codificação, um território e uma forma de desterritorialização. Talvez a partir da imagem possamos perceber caminhos fulgurantes, possamos perceber mais do que um extrato histórico que delimite a relação de uma interioridade ou exterioridade do metrô de Tóquio, uma relação aqui onde a velocidade se impõe como um efeito, como um afeto, como um movimento entre duas cabeças e não mais uma cabeça capaz de propor um regime de organização ou um regime que expresse a sua interioridade. Dessa maneira, podemos transitar aqui entre a conservação dos valores, que nos impõe a busca identitária, a percepção a partir de determinadas engrenagens maquínicas, ou seja, muito bem explicitada por Leblanc, ferramentas que estão no nosso cotidiano, que não deixam de ser mecanismos coletivos de exibição. E o interessante é que tanto o Flickr quanto o Facebook
a partir da construção ou a partir de uma proposição das sociedades centralizadas, por mais agenciamentos que sejam colocados nas suas ações discursivas, eles servem tanto como mecanismo coletivo de exibição, como um mecanismo coletivo de inibição. Então, nesse sentido, de capturas que o codificam. Então, por mais que o aparelho de Estado tente rostificá-lo, eles sempre estarão, ou pelo menos estarão por muito tempo, a não ser por uma força radical de escape, estarão à margem de uma sociedade, portanto, à margem também de uma hostidade que represente o lugar. Mais rosto do que poderemos perceber, né, necessariamente com uma relação dos seus ícones de representação da cidade. Enfim, nesse sentido, para que transitemos de exterior para interior e percebamos que a diferença não está aí apenas deste lado de fora, mais possível de ser percebido, e de um possível lado de dentro, mas uma relação onde as deposições diagramatizadas pela imagem são capazes de produzir um elemento problemático para pensarmos os axiomas de um Estado. Então, eu não estou falando aqui a partir de imagens à margem de nossa percepção, mas de imagens que não são, por si, um processo de estandartização, e não se propõe a isso. Enfim, não se propõe pensar a relação que está apenas formada como um contraponto, mas em fazer com que a gente perceba que dentro dessas camadas explicitadas, que não formam necessariamente uma casa, como se pensa, poderemos transitar em outras trilhas. Bem, caminhamos de Tóquio para Xangai, chegamos ao México, e o que eu quero aqui é tentar balançar um pouco essas gravidades de ligação entre territórios, para fazer com que a gente entenda a importância dos revezamentos e a importância, por que não dizer, de uma micropolítica emancipatória a partir das composições fotográficas que nós estamos vendo. E isso também tem a ver com a preocupação do fotógrafo. Então, eu preciso confessar aqui que um caminho, talvez, que nos propõe uma estrutura para pensarmos as imagens, é sabermos necessariamente que as séries produzidas, elas servem como elementos de deposição também por uma microação do autor. Então, não apenas por uma força estética, mas por uma opção de provocar um movimento descendente, de criar novos dispositivos que escape de um axioma de poder. Então, nas trilhas que estamos entrando, propostas por Dagatá, nas zonas fronteiriças entre México e Estados Unidos, ele propõe como enunciação a mala noche. E veremos que a construção aqui necessita, óbvio, de um agenciamento para pensarmos este conjunto bastante heterogêneo, que não está em hipótese alguma formulado para uma constância, que não se propõe como apenas uma reprodução do fato, ou seja, de uma estratificação histórica, mas sim uma possibilidade de formular a partir das imagens um processo turbilionar em deposição. Bem, se há esta possibilidade do paradoxo, e vocês devem estar percebendo que eu estou caminhando quase sempre entre dois alimentos, alimento que denuncia toda uma engrenagem de Estado, e um alimento segundo
que é a força capaz de produzir uma micropolítica emancipatória. Então, nesse sentido, o Dagatá, entre diversas séries, eu separei a Mala Noite para tentar propor uma conexão entre as anteriores e as que virão. Ele propõe algo que transita em uma esseidade, ou seja, um espaço de individuação. Mais do que a produção de um rosto, a partir das imagens do Dagatá, teremos aqui a explicitação das forças que compõem esses outros corpos. Olha como é interessante isso. Não necessariamente um corpo formulado como uma imagem. Então, Miguel Rio Branco, mais do que expor apenas cicatrizes, que poderiam ser facilmente lidas na imagem, ele expõe sendas sociais, trilhas, determinados desertos que se abrem a partir dessas sendas, para expor a nossa condição humana, demasiadamente humana, e por que não dizer, em sempre invariante deposição. Eu gostaria de finalizar aqui. Alan, esta aproximação pictórica, talvez seja interessante percebermos que a técnica ou as técnicas, eu poderia mostrar outras imagens do Dagatá que se aproximam a quadros de Francis Bacon, perfeito? E são aproximações muito singulares. E aí a gente não está falando necessariamente de um aprimoramento técnico, ou talvez tenhamos a percepção de um aprimoramento técnico, mas pelo que eu compreendi de sua pergunta, você está falando sobre uma escolha, né? Por que dessa aproximação com as relações pictóricas, enfim. Uma determinação. Olha só, é interessante porque existiu uma palestra que me tocou bastante, que mexeu comigo e mexeu na possibilidade de eu, inclusive, reformular o que eu falaria, que foi a apresentação do Frank Leblanc. E talvez essa relação onde a imagem começa a se aproximar de um elemento pictórico que destitua o rosto, seja justamente para tentar escapar dos dispositivos que querem sempre formular e engendrar uma rostidade, um processo de uma geometrização identitária. Talvez seja um caminho a ser pensado, né? Enfim, a apresentação do Frank Leblanc nos mostrou muito essa instrumentalização, né? Como os novos dispositivos contemporâneos são capazes de, a partir de uma geometria precisa e de uma matemática precisa, tentar nos enquadrar. Então, assim, eu não sei se as expressões que tenham aproximações pictóricas, as expressões fotográficas que tenham aproximações pictóricas, elas são formuladas por esse propósito, mas poderia ser um caminho interessante para pensar isso. O perigo talvez seja entendermos a fotografia contemporânea como uma homogeneidade da não-imagem, perfeito? Ou do não real, ou da não... Então, esse talvez seja um perigo, porque nesse sentido a gente caminha, por que não dizer, para um regime de sobrecodificação, né? Que impõe que as imagens não sejam precisas, que precisem de uma nuvem ou de um embaçamento para existir como força contemporânea. Enfim. Não sei se te respondi, mas tentei ir por algum caminho. De falar, né, para Alain sobre os riscos, né, dessa destituição tornar-se homogênea, né? E talvez ela aconteça realmente pela extorsão de um regime de visibilidade. E agora você me trouxe um outro regime, um regime de celebridade.
É interessante porque eu não tinha tocado nessa relação do célebre, né, da imagem célebre. Eu insisti no déspota de Sarkozy, mas o que você nos impõe aqui como reflexão é que esses regimes despóticos são regimes de celebridades. Então essas imagens das celebridades nos invadem realmente, né? E o interessante é que são rostos desejados, rostos e corpos desejados. Então seria importante pensar como um contraponto, mas não como uma relação apenas que transite como uma oposição, né, binária, mas como um contraponto.